Olá, eu sou o JP Quintela e você está no Resenha aqui no canal TV Artilheiro. Hoje estaremos conversando com o professor Batista Júnior e estaremos discutindo sobre esse confronto de Fortaleza e Juventude pelas quartas de final da Série C. Ambos os times brigando pelo acesso à Série B. Vamos lá! E aí, Batista, jogaço aí, Fortaleza, Juventude, confronto muito especial para toda a nação tricolor e também para o futebol cearense. Todo mundo esperando uma ascensão do Fortaleza, uma ascensão e mais uma vitória, mais uma conquista do futebol cearense. Já está mais que na hora, né? O Fortaleza que vem nessa pegada de Série C, não é time de Série C, né? Não pode se acostumar com a Série C, embora há anos participando dela, e acho que chegou o momento em que o Fortaleza, se não chegou com sobras como nos outros anos, nos últimos 2 anos, chegou com sobras na primeira colocação, embora tenha sido primeiro colocado mais uma vez, mas houve aquela oscilação e aquele aperto aí no final, mas é um time que durante o ano de 2016 já demonstrou que quando é desafiado, ele dá uma resposta muito positiva. O elenco do Fortaleza, que não é tão grande, ele é o contraponto de uma equipe que tem um time. Ele tem um time bem montado, e nessa transição, mesmo com a transição de um treinador para outro, acho que dá para ter a manutenção do que há de bom. E de repente incrementar algo mais aí da cabeça do treinador Emerson, e de repente esse Fortaleza melhora. Melhora o que já nós podemos dizer que, se não tá bom, mas deu pro gasto. Porque quando foi desafiado, repito, ele deu uma resposta. Na Copa do Brasil, nos momentos decisivos, jogando contra times de Série A, jogando contra times de alto nível e também na decisão do Campeonato Cearense, quando eu falo decisão, também nos clássicos contra o Ceará. Então esse time ele tem algo mais para dar, que é essa classificação contra a equipe do Juventude. Olha que interessante, mais de 10 dias ainda para a decisão aqui no estádio Arena Castelão e aproximadamente mais de 20 mil ingressos vendidos já. Quer dizer, há mais de 10 dias para a decisão e mais de 20 mil ingressos vendidos. E o que não é surpresa, né? Fortaleza já tem feito isso nos últimos anos, nas grandes decisões. Fortaleza tem colocado um público muito grande, até por causa dessa expectativa. Eu comparo muito o Corinthians, quando passou 23 anos sem ser campeão, ele arrastou multidões por todo o Brasil, porque havia aquela expectativa de conseguir aquele título. Então, essa expectativa ela existe com a equipe do Fortaleza. Essa torcida que está, se não carente, porque Fortaleza tem dado também alegrias à sua torcida, mas ela está carente do acesso. Acesso para colocar o Fortaleza no seu devido lugar. E, de repente, essa carência faz com que haja uma motivação para qualquer que seja o evento. Então, não seria diferente com um grande evento, que é esse evento de mata-mata, desafio para a equipe do Fortaleza. E repito, ele vai ter condição de dar uma resposta para o torcedor, porque já demonstrou isso durante o ano. E aí, essa torcida que já mostra que vai mais uma vez comparecer, vai entupir o estádio, eu te pergunto, Batista, isso não traz uma pressão maior ou uma motivação maior? Porque tem jogadores que gostam dessa pressão para se motivar. Agora tem outros que encolhem, parece que diminui em jogos decisivos e com a pressão da torcida. E essa pressão para o Fortaleza, para esse grupo? Pois é, a diretoria deve ter trabalhado bastante, deve vir trabalhando e vai trabalhar até o dia do jogo para controlar não só a ansiedade dos jogadores, mas também dessa torcida. E aí de repente é no microfone, é lá mesmo durante os treinamentos, porque se ele conseguir esse equilíbrio para que a torcida chegue em sintonia com o time, é o ideal. Embora nós saibamos que tudo depende muito de como se começa um jogo, de como se começa o mata-mata, já que o primeiro jogo é fora, de como vem o resultado para cá. E aí esses fatores podem fazer com que essa pressão possa ser potencializada para o bem ou para o mal. Então, mas é consequência de estar em um time de massa. Vale ressaltar que o time do Fortaleza, ele, além de ter uma diretoria que já demonstrou que é capaz, uma diretoria que tem experiência, principalmente no seu comandante maior, o Jorge Mota,
tem também, dentro de campo, jogadores muito experientes, né? Desde o seu Arqueiro, que é um jogador que já foi campeão brasileiro de Série A, o próprio Corrêa, que além de ter uma vasta experiência internacional e nos grandes clubes brasileiros, tem uma grande experiência de Fortaleza, de clube do Fortaleza, porque ele já está aí há algum tempo, já passou pelo que ele vai passar mais uma vez, e dentro disso, isso se espalha, se ramifica. Tem o Daniel Sobralense, para que mais experiente do que o Daniel Sobralense? E decisivo. E decisivo. Sempre que é chamado a intervir. Sim, então você tem jogadores muito experientes também dentro de campo. Tem um comandante que foi campeão de Série B. Verdade. Então, você tem como controlar os ânimos da turma. O próprio Everton, que foi campeão com o brasileiro pelo Joinville. Tanto de Série A como de Série B. Então, você tem sim como controlar esses ânimos associando a experiência dos jogadores com a da comissão técnica e também da diretoria. De repente, estabelecer essa parceria, controlar os ânimos, esquecer o que passou nos outros anos, porque o momento é outro. Tá? Esperar o resultado, porque aí depois é que as consequências boas ou ruins virão. Mas para o jogo jogado, para o pré-jogo, ele tem que controlar a ansiedade fazendo essa sintonia. Chegou a hora dos mais experientes, dos líderes, Berna, Corrêa, o Daniel Sobralense, o Anselmo, o Everton, chamar para si a responsabilidade e tentar escrever uma nova história, uma nova página para a equipe do Fortaleza. Você falou também, citou o Emerson Maria. O Emerson Maria pode fazer a diferença, já que você citou também a experiência dele, né? O currículo dele. Ele pode fazer a diferença, claro que contando com essa equipe montada pelo Marquinhos Santos, mas ele, o Emerson, pode também ter mérito, né? Pode fazer algo novo, algo diferente? Olha, ele tem a seu favor o fato de não ter vindo para salvar a pátria, né? Apesar que ele vai salvar a lavoura do Fortaleza, dando esse acesso, se isso acontecer, se isso se efetivar, mas ele não veio para começar um trabalho, ele não veio de uma situação emergencial, digamos, para apagar um incêndio. No desespero. Não, né? No desespero. Ele veio para complementar um trabalho, de repente até coroar esse trabalho. Então isso é um fator muito positivo. Então ele vem sem muita carga nas costas para iniciar o trabalho, mas ele vem com uma carga muito grande e muito pesada para concluir esse trabalho. Então, pior seria se ele tivesse vindo numa situação emergencial negativa. Ele vem numa situação emergencial mais positiva. Verdade. Ele vem complementar um trabalho que vinha sendo muito bom. O trabalho do Marquinhos Santos está elogiado desde que chegou aqui. Isso foi muito legal por parte da diretoria, porque ele não trouxe qualquer treinador para substituir o Marquinhos Santos, que estava seguindo para o Figueirense. Ele trouxe um ótimo treinador de qualidade, de experiência, com um estilo muito elogiado, né? E que realmente pode fazer a diferença. Batista, e em relação a essa equipe que, em tese, a equipe titular seria Berna, Felipe, Lima, Edmar e William Simões, Juliano, Corrêa, Everton, Daniel Sobralense, Rodrigo Andrade e Anselmo. Ou Sobralense mais à frente, o Rodrigo mais para o meio. Tem a opção também do Pio, Juninho, enfim. Essa equipe, a gente pode acreditar que trará alegrias para o futebol cearense? Olha, você citou aí em torno de, tirando o goleiro Berna, 12, 13 jogadores. 12, 13 jogadores é muito pouco para um elenco. Mas para um time você já montou, é um time sobrando. Só são 10, com o goleiro 11. Então você citou aí algumas sobras, principalmente no setor mais adiante. O problema do Fortaleza é a limitação, por exemplo, de lateral. Isso, então, sem dúvida. Há essa limitação. Certeza. Mas como eu estou não para enfrentar... Até o próprio Felipe já não é mais o Felipe que começou a temporada, com aquela disposição, com aquele apoio bastante ao ataque. Até o Felipe, que era o melhor lateral, não está com essa disposição toda. E aí o que é que ele deve fazer? Reconhecer essas limitações, limitação de William Simões, apostar no que ele tem de bom, e não querer potencializar aquilo que ele não demonstrou, por exemplo, ser um jogador de chegada lá na linha de fundo. O próprio Felipe, resgatar o que o Felipe fez no início, se não der, pelo menos que ele faça ter uma regularidade nesses dois jogos. Uma zaga que mostrou que tem potencial, potencializar mais ainda, e aí ele vai fazer o jogo de quebra-cabeça mais à frente. As alterações, as mudanças táticas,
principalmente dentro do jogo, sem fazer a substituição, como o Marquinhos fazia também. Exatamente. Porque ele vai ter como fazer isso. Ele mexe na posição do Daniel Sobralense, agora ele tem uma grata surpresa que é o Rodrigo Andrade, que dá para fazer essas trocas aí desse quebra-cabeça, e de repente numa substituição tem o Juninho que dá uma outra mobilidade naquele setor. Então quando a gente fala que se lá na frente ele tem como fazer essa transição, essa mudança, às vezes sem substituir, lá atrás ele tem um pouco mais de limitação. Se a gente apostar, por exemplo, que Correia e Juliano são imexíveis, né, usando um termo aí que a gente utiliza nos comentários, são jogadores que ele não pode nem pensar em perder, porque aí vem a limitação do elenco. Mas a gente tem que pensar também que nós estamos na Série C, e na Série C os elencos são reduzidos. Os elencos, eles podem até ser vastos em quantidade, mas em qualidade não dá para ter uma qualidade como, por exemplo, os times que estão chegando na cabeça de uma Série B ou os times de Série A. Então eles são limitados, e se você tem um time bom, você larga na frente. Beleza, então eu queria pedir ao Garibaldi Soares que finalizasse esse vídeo com a festa da torcida tricolor. O Castelão lotado, o Castelão totalmente tomado com as 3 cores, e que possa inspirar os atletas, possa inspirar aos torcedores a irem para o estádio fazer festa, e também toda a diretoria, todo o elenco, todo o grupo, a comissão técnica a fazerem essa festa maravilhosa para o futebol cearense. Batista, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. As portas da TV Artilheiro estão abertas para você sempre, e claro, você será convidado novamente para outros programas. Eu agradeço o convite, estou à disposição, porque projetos como esse são muito importantes, principalmente para o bem do nosso futebol, projetos de qualidade e que sempre elevam esse esporte que é mania e que faz parte até da nossa cultura. Então, prazer estar aqui com vocês. Tá aí, comentários muito bem abalizados do professor Batista Júnior, e quero ouvir agora a sua opinião, quero saber da sua opinião. Então vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, aproveita e conhece o nosso trabalho no facebook.com/artilheiro.com.br, Artilheiro com BR no facebook.com, e também no Twitter, twitter.com/artilheiro com BR. Aproveita e se inscreve aí no nosso canal, dá um like se você gostou desse vídeo, vai divulgando o nosso trabalho, compartilhando o nosso trabalho. youtube.com/TV Artilheiro FC, youtube.com/TV Artilheiro FC. Se inscreve, dá um like e divulga o nosso trabalho. Eu sou o JP Quintela, eu espero você no próximo vídeo. Fiquem todos vocês na paz de Cristo. Tchau!